pessoal, bom dia. Percussão múltipla aplicada ao naipe. Eu quis botar esse título bonito, por quê? Bandas sinfônicas, né? Bandas de músicas, repertório mais moderno. A gente recebe a partitura e aí? O que fazer, né? Muitas partituras vêm bem discriminado que cada um vai tocar e a gente às vezes esbarra em vários instrumentos para ser tocados ao mesmo tempo, né? Por um mesmo percussionista. Então, primeira coisa, listar esses instrumentos, né? Quais os instrumentos conforme a partitura, né? No caso aqui eu montei um set tradicional, com um par de bongô, caixa, prato e triângulo, só para mostrar como é que eu penso nisso. Quando eu costumo dizer que a montagem tem que ser organicamente viável, né? Como eu já citei em outras histórias, em outras aulas, a história do soldado, por exemplo, de Stravinsky. São 3 caixas, o bombo tem que estar aqui à minha esquerda, com os instrumentos mais agudos para um lado, os instrumentos mais graves para o outro. Normalmente é assim que aparece nas partituras, né? Um triângulo nunca vai estar escrito na linha de baixo, como um bongô e uma caixa nunca vai estar escrito na linha de baixo também. Como um bombo, que é o instrumento mais grave de um set de percussão, nunca vai estar escrito uma linha acima. Nunca diga nunca, né? Às vezes aparece e é um erro, eu considero um erro. Enfim, ainda com a partitura na mão, desenhe o set que você pensou. No meu caso aqui eu tenho um prato, caixa, par de bongô e o triângulo. Quais as baquetas que eu vou precisar? Então eu preciso de uma baqueta de caixa para tocar caixa, eu preciso de uma baqueta de lã para tocar um rolo de triângulo, de prato se tiver, uma baqueta de triângulo, talvez uma baqueta comprida de triângulo, né? Um pedacinho de ferro ou alumínio, né? Uma baqueta de tímpano para fazer algum som mais suave no bongô. Eu gosto muito de usar essas baquetas duplas, né? Que tem uma de tímpano na ponta, que você consegue mudar rápido, né? Uma outra coisa que eu acho muito importante quando você enfrenta um set desse numa orquestra, uma partitura dessa, é você ter a partitura muito bem preparada. Vai ter uma aula só sobre partituras, que eu vou falar bastante sobre isso. Com a virada da página funcionando, né, que às vezes a gente tem que recortar e colar, às vezes, dependendo da música, tem um prato que está na partitura de um colega e você vem e anota na sua partitura, não, esse prato sou eu que vou tocar, tal. Às vezes a minha partitura que você divide com um colega e para você não tocar a mesma coisa que ele, você circula. Esse trabalho pré-ensaio é muito importante quando se trata de música em conjunto, música na orquestra, tá bom? O estudo técnico da obra, eu costumo dizer isso. Como é que é o estudo técnico? É o estudo você com você mesmo e o seu set, né? Eu não tenho nada escrito para essa montagem, mas seria tipo isso aqui, né? Imagina que eu tenho caixa e depois fazer um rolo de prato. Então tocam 1, 2, 3, 4, rolo de caixa, rolo de prato. Ou eu tenho que fazer eu tô com uma baqueta de rolo de prato e eu tenho que tocar um triângulo depois. Então eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pronto. Então assim, a mesa de baqueta tem que estar acessível a todo o set, né? Eu poderia fazer esse mesmo trecho assim, poderia fazer 2, 3, 4 e... Só que às vezes você controlar a baqueta de triângulo aqui é mais complicado, né? Ou a mesma coisa, você já tocar às vezes o triângulo, um outro trecho, por exemplo. Você já tocar o triângulo com a baqueta de prato na mão. E você está fazendo 1, 2, 3, 4, atacou. Né? Você ensaiar essas trocas de baqueta, né? Ensaiar essas trocas de baqueta, trocas de instrumento. O instrumento tem que estar perto aqui das coisas. No caso desse triângulo, está um pouco perto demais, poderia estar um pouco mais afastado. Caso eu venha tocar com uma baqueta maior, né? Eu estou com uma baqueta um pouco maior, uma baqueta de caixa. Eu posso ter um trecho assim.
né? Falando um pouco das perguntas respondendo um pouco as perguntas que eu criei, qual o maior problema em equalizar a percussão múltipla dentro do naipe? Então isso é um grande problema, assim, se você tem, primeiro equalizar o set dentro do set, né? Você ter consciência do que a força que você aplica num prato é diferente da força que você aplica na caixa, que é diferente da força que você aplica no bongô, e que é diferente que você aplica num triângulo. Então você ter controle disso. Né? O setu do piano. Baquetas diferentes para instrumentos diferentes. Sim, por exemplo, isso daqui. Eu poderia estar tocando isso assim, né? De tocar. Como se posicionar no set? Isso é uma coisa que eu botei como pergunta, mas eu tinha que ter falado lá atrás como obrigação, né? Assim como o triângulo, eu falei de às vezes colocar o maestro aqui dentro do triângulo para você tocar. Num set você tem que pensar muito nisso. No caso aqui, eu estou de frente para lá, eu estou com os instrumentos aqui na minha frente, a mesa pode estar aqui, eu poderia estar aqui também, né? Dependendo, de repente eu estou compartilhando esse prato com algum colega que esteja aqui ao meu lado, mas a mesa poderia estar aqui ou aqui, como está, partitura aqui e maestro logo na frente. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se eu tenho um tantã no meu set, ele está aqui, já vou usá-lo. Se eu tenho um tantã, o tantã é grande, eu pendurei a baqueta, então com a mão mesmo eu toco na baqueta e ele já soa o tantã. Isso é um instrumento grande, como se tivesse um bombo aqui, eu não preciso olhar para o bombo para tocar, eu, no caso, não preciso olhar para o bombo para tocar, mas eu preciso olhar para o triângulo. Então se eu toco o triângulo aqui, a partitura daqui, o maestro tem que estar lá. Eu não posso estar tocando o triângulo aqui e a partitura daqui, o maestro lá, eu tenho que olhar para o triângulo ainda. Isso não funciona, isso vai dar errado, né? Instrumento que você tem que olhar muito para tocar, ele tem que estar na reta da partitura e maestro. Tá? Um bombo eu tocaria aqui, o tantã eu venho com a mão aqui e toco, né? Se eu estou com um jogo de baquetas mais simples. Essa última nota, por exemplo, dá para eu fazer. Toquei, ou toco com a baqueta na mão mesmo. Tá? Tudo isso tem que ser muito bem pensado, tá bom? E anotado, né? Baquetas de caixa, baquetas de tímpano, com feltro, baquetas de triângulo, aqui muda para triângulo, mão esquerda triângulo, mão direita bombo, por exemplo, tá? Essas coisas têm que estar muito bem claras, de preferência antes do primeiro ensaio, a lápis, porque vai mudar, né? Às vezes esse prato tem que ser com baqueta de feltro e você estava pensando em fazer com de caixa, se não está especificado, tá bom? Eu gosto muito desse tema, a gente poderia ficar aqui horas falando de cada set, disso propriamente dito. Né? Perguntas respondidas, muito obrigado, nos vemos na próxima aula. Até logo.